Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Rapaz, a diretoria do Flamengo comprou um negócio aí, ou dá certo ou vai dar muito problema no futuro, hein? Segundo o Fred Caldeira, repórter do TNT Esportes, eles chegaram a um acordo com o Manchester United pelo Andreas Pereira, né? Muito torcedor que nem queria mais ele aqui depois da falha da Libertadores, foi decisiva. Não tem como tirar do Andreas Pereira culpa pela derrota, né? Porque o Palmeiras não estava jogando bem no segundo tempo, não começou bem a prorrogação, e aquele foi, se não me engano, o único chute do Palmeiras em toda a prorrogação. Então, assim, a questão é, o erro dele foi decisivo para o Flamengo perder o título, né? Um título que seria o tricampeonato da Libertadores, que igualaria o Flamengo aos grandes campeões aqui do Brasil, no final igualou o Palmeiras a este posto. Então, assim, é pesado, né, o fardo que o Andrés carrega, e o Flamengo vai pagar 12 milhões de libras esterlinas, mais bônus, ainda pode ter um bônus por desempenho, né? Ainda não foi especificado o bônus, por 75% dos seus direitos. Não foi nem por completo, vale lembrar isso, né? Então, assim, o Flamengo está pagando no mínimo 85 milhões de reais para ter o Andreas Pereira. É mole? E por que eu digo assim, essa contratação é ou dá muito certo ou dá muito errado, porque esse dinheiro que você está pagando, não adianta o cara ter um desempenho mediano, entende? Por exemplo, o Griezmann no Barcelona, ele não foi o desastre que muita gente pintou, ele foi mediano. Mas é um desastre porque pagaram mais de 100 milhões de euros nele, né? Quando você paga essa grana para um jogador, você quer que ele decida jogos, você quer que ele seja muito importante, você quer que ele seja, no mínimo, o que o Luis Suárez foi para o Barcelona, né? Um cara que entregava lá seus 30, 40 gols por temporada. O Griezmann não chegou nem perto disso, né? O Griezmann foi um jogador que teve ótimas partidas às vezes, partidas muito ruins em outras, um jogador mediano, mas no final um fracasso, porque se pagou muito dinheiro por ele. Se ele tivesse vindo como agente livre, talvez não fosse o fracasso que fosse, porque veio de graça, tudo isso. Mas por ter pagado muito dinheiro, ele é um fracasso. Não é o nível Eden Hazard no Real Madrid, que realmente, assim, todo mundo vê como uma das piores negociações da história do Real Madrid. Mas a questão é, o cara só vai ser aplaudido por essa negociação se ele for ali o principal meia do Flamengo neste período daqui pra frente. Porque essa é a verdade. Pagaram muito dinheiro para um jogador de 26 anos, ou seja, 26 anos de idade, né? Para o cara conseguir render e pagar esse valor numa revenda, ele tem que jogar muito para um time da Europa contratá-lo com 27 ou 28 anos. Isso é raro. O clube europeu normalmente não contrata jogadores com mais de 27, 28 anos de idade na América do Sul. Você vê o Bruno Henrique, ele joga o suficiente para estar na Europa, mas ninguém o contrata porque tem mais de 30 anos. Então, assim, cara, é uma negociação arriscada, dificilmente vão ter retorno disso financeiramente falando, em questões de venda, e eles vão ter que depender do retorno dele em campo, entende? O cara vai ter que pagar esses 85 milhões de reais em campo. E a questão é, o Andreas é capaz disso? Entende? Ele era a melhor opção para pagar tanto dinheiro para o meio campo? Eu vou dizer o seguinte, cara, às vezes não precisa nem pela idade, 26 anos, não é um jogador velho, é um jogador que ainda tem muito futebol pela frente, mas olha aqui no Brasil, você tem o Edenilson no Internacional, um cara que te entrega gols e assistências, um excelente meio campo, ele está disponível por entre 20 e 25 milhões de reais. Isso daí é um valor muito inferior que o Flamengo pagou agora no Andreas Pereira. Ele renderia muito mais do que o Andreas, ele é melhor jogador que o Andreas. E a questão é, o Flamengo resolveu pagar muito dinheiro nele. É uma aposta no final das contas. É uma aposta. Vai acreditar que ele vai render o melhor futebol da vida dele no Flamengo, porque quem viu ele no Manchester United sabe o que a gente viu dele na última temporada é o Andreas Pereira. É um jogador que horas vai entregar grandes momentos, um finalizador de fora da área formidável em vários momentos, mas um jogador instável que alterna os momentos ruins com bons. Ele teve seu momento ruim no pior momento possível. Ele sempre foi um cara que oscilou uma barbaridade no Manchester United. Ele veio pro futebol brasileiro e oscilou uma barbaridade. Esse é o Andreas Pereira. Acreditar que ele vai ficar um jogador regular, vai virar um jogador de 85 milhões de reais de uma hora para outra, sendo que ele não jogou o suficiente para valer tanta grana assim pro Flamengo, é muito, mas assim, muito assim, questionável essa atitude. Mas aí vem também do péssimo poder de barganha que tem o senhor Marco Braz e o Bruno Spindel, porque são diretores de futebol bem superestimados, né? E assim, foram lá para Portugal, ficaram lá semanas em Lisboa esperando, cai Jorge Jesus, cai. Não caiu, foram atrás do Paulo Souza, que não era a primeira opção, mas eu não acho que tenha sido uma má escolha por causa disso. Mas esse cara foi lá para Portugal passar umas férias em Lisboa para no final sair com um técnico que ninguém estava esperando, entende? Aí vou agora para Inglaterra para contratar o Andrés e pago essa fortuna neles. E assim, o Manchester United vai falar, não, porque o Manchester United pediu 20. Gente, todo mundo sabe que eles não iam receber isso nele, entende? Você tem que analisar pelo que ele vale. O que o clube está pedindo
Nisso aí, o Barcelona pediu 120 milhões de euros no Coutinho quando ele jogava no Bayern. O cara tava no banco, entende? Não fazia sentido nenhum pedir tanto dinheiro assim. Você tem que analisar pelo que o cara vale. Ele vale 12 milhões de libras esterlinas, mais bônus? Não, não vale. Até que a gente olhar as comparações aqui com ele está sendo comparado a quem? Matias Zaratio, tal. O Rafael Veiga é muito adiantado, mas o Danilo do Palmeiras. Matias Zaratio e o Danilo são jogadores melhores. E tem aquele negócio, o Zaratio principalmente, tem um potencial muito acima do Andréas. Ele pode alcançar um teto muito maior, ele tem potencial para ser titular de seleção argentina. Esse é o teto do Matias Zaratio, ele pode ser titular da seleção argentina, naquele meio campo. Entende? É muito acima do que o Andréas Pereira pode imaginar de teto. Não imagina o Andréas Pereira na seleção brasileira. Ainda mais que o meio campo que o Brasil tem hoje, Fabinho, Casimiro. Então, cara, eu acho que o Flamengo cometeu um erro. Essa é a minha opinião. É muito, muito dinheiro para um jogador que, ao meu ver, não é tão excepcional assim. Sinceramente, não é como se o Flamengo tivesse tirado um grande jogador de um clube da Europa lá que estava sendo subaproveitado. Não. Eles tiraram um jogador que não fazia parte dos planos do Manchester United, pagando uma grana substancialmente alta para um clube brasileiro. E assim, o Manchester United é o grande vencedor dessa negociação, porque se livra de um salário, se livra de um jogador que não estava nos seus planos e ainda consegue dinheiro com isso. Pode pagar o salário do Cristiano Ronaldo por mais tempo, do Sancho, entende? Consegue dinheiro para fazer as coisas um pouco rodarem ali dentro. Então, essa é a minha análise. Acho que ele pode até ajudar em certos momentos, mas como eu disse, pelo dinheiro que foi pago, ele tem que brilhar, ele tem que virar craque. Porque, ao meu ver, ele não é. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.